A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos que assistem a este vídeo neste momento. Eu queria trazer para vocês uma mensagem da palavra de Deus que se encontra em Mateus capítulo 5, versos 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Aqui Jesus continua ensinando aos discípulos e à multidão ali no monte e diz que feliz são os misericordiosos. Jesus continua ensinando os segredos da felicidade, porque bem-aventurado quer dizer feliz. Representa um novo estágio na descrição do homem crente, contida nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os misericordiosos. Que tremendo teste para cada um de nós, quanto a toda a nossa posição e profissão de fé cristã. Sim, o que Jesus está ensinando aqui para a gente, que devemos ser misericordiosos. Isso é um teste à nossa fé cristã. Cristo esclareceu que essas são as pessoas felizes, são as pessoas que merecem ser congratuladas. É assim que deveria ser a humanidade, misericordiosos. Aí Jesus, lá na frente, no capítulo 18, no mesmo livro de Mateus, versos 23 ao 35, Jesus é indagado por um dos seus discípulos, por Pedro, e Pedro pergunta a ele: Mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu próximo? Porque naquela época a lei rabínica dizia que você poderia perdoar o próximo até 3 vezes. Aí Jesus chega para Pedro e faz uma hipérbole e diz assim: Pedro, não só 7 vezes, mas 7 vezes 70. Isso pela matemática tem um resultado lógico. Mas no campo espiritual aqui que eu quero trazer para vocês, Jesus estava querendo dizer que o perdão não tem limites. É infinito. Aí Jesus continua explicando para Pedro e dá um exemplo de um rei que existia na época e tinha um servo deste rei que devia uma quantia enorme, que era impagável. Tanto é que o rei diz: então venda sua mulher e seus filhos e o que você tiver de possessão. E mesmo assim não pagava. O que eu aprendo aqui? Era eu e você. Nós tínhamos uma dívida impagável. Aí Deus, pela sua misericórdia, enviou seu Filho e Jesus veio e pagou a nossa dívida ali no Calvário. Morreu e ressuscitou ao 3º dia. E assim a nossa dívida foi quitada através de Jesus Cristo, quando o recebemos e temos a misericórdia de Deus alcançada através de Jesus Cristo. Aí Jesus continua e dá outro exemplo do samaritano em Lucas capítulos 10, versos 30 ao 37. Vou parafrasear essa história e o tempo que é curto. E vou dizer o seguinte: existia um homem que estava a caminho de determinado local. E ali ele foi assaltado e sofreu, padeceu. Bateram, espancaram ele. Estava no chão. Passou um sacerdote, não atendeu, não ajudou. Passou um levita, não ajudou. Passou um samaritano, esse samaritano prestou os primeiros socorros, cuidou dele, depois encaminhou ele para um local, pagou para ele ficar nesse local, para receber a devida assistência. E observação, passou o sacerdote e um levita, ambos servos que cuidavam das coisas de Deus, da casa do Senhor. Este homem que estava ali no meio do caminho era judeu. O sacerdote e o levita eram judeus, eram da própria nação, não ajudou nem o seu próprio irmão. Samaritanos e judeus não se davam, não se gostavam. Mas o samaritano que passou ali no meio do caminho não se importou com isso. Teve misericórdia do próximo e o ajudou e o assistiu. É isso que Jesus dá como exemplo de misericordioso. E é isso que ele está pontuando aqui no Sermão do Monte para os seus discípulos e aquela multidão. Assim sendo, o crente é alguém dotado do senso da piedade. A sua preocupação com a miséria sofrida por homens e mulheres produz nele um intenso desejo de aliviá-la. Um exemplo de misericórdia foi o envio do Filho unigênito ao mundo por parte do Pai. Por isso, envolveu a mais terna misericórdia. Deus viu o nosso deprovável estado, viu o nosso sofrimento e, a despeito de sermos apenas transgressores da lei, foi a sua misericórdia que
o impeliu a agir em nosso favor. Assim sendo, o Filho de Deus veio e cuidou da nossa mísera situação. É isso que Jesus está dizendo ali no Sermão do Monte. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Ou seja, alcançarão a misericórdia de Deus através de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe.